Deputado, o senhor teve um posicionamento diferenciado aqui hoje na comissão, sobre a questão da legislação, de que a lei não pode ser tratada igualmente para todos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o pensamento do senhor a respeito dessa MP. Olha, eu tenho muita preocupação nessa MP, não que eu seja contra a participação do mundo, muito pelo contrário. É o que está vindo paralelamente a ela, porque já há várias e várias propostas, umas inclusive aumentando o valor da participação do mundo, outras dando uma série de vantagens por conta dessa mesma participação do mundo. Eu digo o seguinte: o país é um país muito grande, um país diversificado. Você tem vários tipos de empresa, tamanhos de empresa, densidade em termos de empregabilidade por empresa. Então, se você concede, vamos dizer, e dá uma concessão extremamente vantajosa, no caso, vamos dizer assim, onerosa para as empresas, você vai pegar obrigatoriamente jogar um bocado de trabalhadores de empresa na informalidade. Então nós temos efetivamente que deixar boa parte disso para associações coletivas de trabalho. As entidades, os segmentos mais organizados, mais fortes, esses que tenham condições de avançar mais, que avancem. Os outros, evidentemente, que tenham, vamos dizer, um mínimo necessário a dar um certo conforto, uma garantia desse direito aos trabalhadores, mas não uma lei que ingesse ou que iguale todas as empresas desse país, que são, evidentemente, tão desiguais. Agora, o representante da CUT viu o discurso do senhor como neoliberalista, como um discurso desmoralizado, ultrapassado. Como é que o senhor vê essa argumentação? Não, eu acho que ele foi muito infeliz. No discurso, eu não tenho nenhum preconceito quanto ao neoliberalismo, o discurso é prático. O que eu quero é que a coisa funcione, o que eu quero é que a coisa, que você traga, primeiro, o trabalhador à formalidade, que não crie a clandestinidade e que as empresas tenham um ambiente necessário a crescer. Né? Neoliberalismo é o que ele falou, completamente equivocado. Dizer que na Europa os países que estão em deficiência é porque não deram direito aos trabalhadores. Quando foi o contrário. Os que abriram, que concederam demais é que estão em dificuldades hoje, inclusive querendo tirar esses direitos. Então o que a gente tem que ver é o seguinte: nós temos, evidentemente, que respeitar todos os direitos dos trabalhadores, mas criar um ambiente bom de trabalho para quem produz, para os empresários e também para os trabalhadores. O que se fala em competitividade não é só pagar bem, não é só a participação do lucro, é a capacitação do trabalhador. Competitividade não se mede por questão de salário, se mede pela produtividade do trabalho. Então o Brasil, apesar de pagar bem hoje o nível, os aumentos concedidos, principalmente pelas indústrias, foram em percentuais bem maiores do que a inflação, se você medir nos últimos 10 anos, mas nós perdemos competitividade. Por quê? Na questão da capacitação. Então nós temos que aí, nesse embrolho todo, juntar capacitação com aumento salarial. Aí sim é que você vai ter um ambiente bom para quem produz, um ambiente bom para quem trabalha. O neoliberalismo é fruto de sindicalistas atrasados que não acompanharam a realidade hoje. Agora, o senhor acha que pagam, inclusive, para ter manifestações aqui em Brasília. Agora, o senhor acha que da forma como está o texto, isso vai vir a onerar o Estado? Isso não será parte de uma realidade? Olha, veja, o texto é bom, tá certo? O texto, ele é simples. O problema é que já começa a aparecer propostas, já começa a trazer emendas, por exemplo, que aumenta o valor da participação, que atribui determinados prejudicários, que aumenta o custo para as empresas, né? E isso é que a gente tem que, dentro dessa realidade empresarial e econômica do Brasil, é que a gente tem que dar esse suporte para garantir, inclusive, uma convivência saudável, uma convivência pacífica entre empregadores e trabalhadores na concessão de uma coisa boa. Obrigada, deputada. Desculpa fazer o senhor esperar.